Bem, hoje nós teríamos que trabalhar um pouco com a unidade. Unidade é o contrário de separação, é o contrário de divisão. Unidade é uma reunião. E São José, que está nos instruindo diariamente e que é um grande instrutor espiritual, São José disse que a unidade é o ponto culminante do projeto para nós. Isto é, a criação tem um projeto para a humanidade. Nós não somos seres que não fomos projetados. A criação tem um projeto para nós. E vocês sabem que este projeto, em função de que ele é feito, existe um projeto para o homem, e se aquele projeto for aplicado, e se o homem assumir este projeto para ele, esse projeto vai terminar na união dele com a criação. Esse é o projeto para a humanidade, esse é o projeto da criação para a humanidade. Porque vivem para tantas outras coisas, menos para aquilo que foram projetados. Quando a criação nos criou, era para que a gente fizesse uma experiência em todo o universo, e depois de conhecer todo o universo, experimentar todo o universo, esta essência, essa consciência se unia com a criação. Então, a partir do momento que a gente é criado, a gente só está pronto e volta para casa quando a gente já fez todas as experiências que tinha que fazer e volta para a criação e se une com a criação. Então nós nos unimos com aquilo que nos criou, compreende? Este é o projeto para a humanidade. E claro que para a humanidade realizar este projeto, ela tem toda esta novela, né, que vai pelo universo inteiro, muda de planeta, vai para cá, vai para lá, depois vai para uma estrela, depois volta. E depois aqui na Terra faz 300, 400 encarnações. Tudo isso são experiências que eles estão fazendo, porque a humanidade é um pouco orgulhosa, então gosta de fazer as coisas à moda dela. Então ela deve, como humanidade, como ser humano, imaginar que ela quer fazer o projeto dela. E aí ela fica fazendo todas as experiências que quer fazer até cansar. Quando ela cansa, aí ela se entrega. E aí começa a retomar o projeto. Porque o projeto não era nada daquilo que ela fez. O projeto era para ela fazer certas experiências, ir amadurecendo, ir evoluindo. E depois, como final do projeto, ela iria se ligar com a criação. Ela ia se ligar com aquilo que ela criou. Então, o máximo da expressão humana, o máximo, não são essas coisas que a gente faz aqui. O máximo da expressão humana é o ser humano se unir com o Criador, com aquilo que o criou. Ele entra no Criador e ele passa a ser parte do Criador bem conscientemente. Isto é o projeto para nós. Mas as forças contrárias são muito hábeis e nós somos um pouco fraquinhos, nós não somos, nem sempre temos a vontade muito desenvolvida, então nos entregamos às forças contrárias, em menor ou maior grau. Mas o projeto para nós é chegar de volta, levando toda a sua experiência e se unir com aquilo que te criou. Em outras palavras, se unir com Deus. Vocês sabem que, para que a gente tivesse uma ideia clara do que se trata, veio um dos aspectos, não do alto, que nós conhecemos como Jesus. E este foi o que demonstrou
naquela encarnação dele como Jesus, porque teve outras anteriores até chegar naquilo. Mas ele então demonstrou o que o Pai quer que nós sejamos. Por isso que ele disse: se vocês me seguirem, vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Ninguém acredita nisso. Mas ele disse, e nós todos sabemos no coração que é assim. É assim porque esse é o projeto para nós. Projeto para nós é sermos como ele foi. Quem diria, não? Então veja como estamos perdidos, como estamos desorientados. Porque o projeto era aquele. E ele chegou no fim do projeto, quando ele disse: eu e meu Pai somos um. Vocês conhecem essa frase, né? Está no Evangelho. Um momento ele disse: eu e o Pai somos um. Pronto, cumpriu o projeto. O projeto chegou no fim. Aquele é o máximo que um homem pode chegar. Ele e o Criador são um. Ele veio, realizou isto, demonstrou isso, disse para nós todos: eu e o Pai somos um, não é? Então você o siga, que você vai parar no mesmo ponto. Isto tudo é um projeto. Agora, São José, que é um instrutor de verdade, São José tem uma transmissão sobre a unidade. Então vamos estudar essa transmissão depois dessa pequena introdução. São José diz o seguinte: quero falar-lhes da unidade com Deus e da fusão absoluta com o Divino Espírito. Ele está falando que ele quer falar sobre isso. Eu e meu Pai somos um. Porém, antes disso, vocês devem aprender sobre a unidade uns com os outros e com os reinos da natureza. Você vê por que nós não estamos cumprindo o projeto direito? Porque nós queremos já chegar lá diretamente, mas não é assim. Você vai chegar lá depois que você treinar aqui nas coisas menores. É mais fácil você estar unido com o próximo do que com Deus. Então você precisa treinar se unindo com o próximo. Agora, se você não quer se unir com o próximo, se você quer ser separado do próximo, aí você vai fazer isso até você cansar, até que você resolva a fazer o caminho científico. Porque São José está dando o caminho científico. Ele disse: antes de você se unir com Deus, você precisa se unir com seu semelhante e se unir com os reinos da natureza. Nós nem pensamos em reinos da natureza. Então, quando é que vamos estar unidos com Deus, não? Então ele está ensinando aqui como é que a gente dá os primeiros passos. Então nós temos que nos unir com o próximo primeiro, não? E nos unir com os reinos, com esses reinos que nós conhecemos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, que é óbvio, não? Reino angélico, reino dévico. São os reinos com os quais nós temos que treinar essa união. Porque é possível. Basta que você esqueça de você um pouco, pense mais no outro do que em você, que isso começa. Mas aí você precisa pedir a ajuda da sua alma, pedir a ajuda da sua mônada, porque assim isto vai acontecendo também nos outros planos e fica um trabalho muito harmonioso. E esse seria o trabalho da vida. Mas nós trabalhamos em tantas coisas que não servem para nada, em tantas coisas que até são males, coisas más, e não fazemos o trabalho principal, que é aquele que diz respeito à nossa evolução. Porque nós somos criados para evoluirmos nesse universo tão amplo, tão infinito, e depois retornarmos e maduros, nos unirmos com aquilo que nos criou.
Esse é o projeto para nós. Então vamos ver como é que São José nos prepara para isso. Bom, queria falar-lhes da unidade com Deus, que é o fim, né, desse projeto. É o homem realizado que faz isso. E da fusão absoluta com o Espírito Divino. Porque o Espírito é a coisa mais sutil que nós podemos imaginar. E o Espírito Divino é aquele nível aonde esta coisa mais sutil que se possa conceber, não é? Está bem ativa. Então, é possível nós fazermos a fusão com esse Espírito Divino, porque isso é parte do projeto para nós. Isto não é uma ambição nossa, isto não é um delírio, isto é parte do projeto para nós. A não ser que a gente tenha um outro projeto, mas aí vai fazer a experiência, vai gastar o tempo que quiser nisso, não é? Mas está perdendo tempo, porque o projeto é você se unir com a criação. Esse é o projeto. A unidade, diz São José, é um princípio divino para a criação humana. A criação humana que nós conhecemos tem como princípio a unidade, a união, ser unido. A unidade é um princípio divino, primordial para a criação humana, que deverá alcançar o ápice da sua evolução por meio da unidade. Assim como a máxima expressão do projeto humano é a unidade perfeita com Deus, a mínima expressão também deve estar baseada na unidade. Tudo na vida nós teríamos que basear na unidade. Se nós tivéssemos a clara noção disto, nossa vida seria outra. Mas nós gostamos de estar separados, gostamos de estar conosco, os outros têm menos importância, quando deveria ser o contrário, não é? Os outros deveriam ter mais importância do que você. Então você começa a fazer tudo em função de si. E com isso você se separa do projeto, você se separa do plano. E vai então fazendo esta linha egoísta que todos fazem, até que um dia ficam cansados e aí querem encontrar o caminho. E o caminho é muito simples, não como vocês estão vendo. Para que vocês alcancem minimamente a sua expressão como criação divina, a unidade deve ser uma meta e uma realidade para as suas consciências. Nós temos que ter isso na consciência. Não adianta ter isso só na mente, saber isso de cor, e a sua consciência está fazendo outras coisas. Isso precisa estar na consciência. Estar na consciência quer dizer que ou você faz aquilo ou você se sente mal. E tem gente até que morre porque vai contra a consciência. Então isso deve estar na sua consciência, não na mente. A mente pode recusar isto, porque a mente acha sempre que ela é mais inteligente, a mente acha que ela pode resolver qualquer coisa, a mente é capaz de fazer um barulho danado, porque ela acha que com aquele barulho, com aquela desordem, ela vai resolver uma coisa. Isso é a mente. Então, nós temos que ter isto na consciência. E a consciência cuida da mente, vai colocando a mente no lugar dela. Mas tem que ter isto na consciência. E ele diz, para que possam viver a unidade, vocês deverão desterrar da consciência humana o que os leva à desunião. Desterrar quer dizer mandar embora, tirar, retirar. É preciso retirar da consciência humana tudo o que os leva à desunião. Então, se dentro da consciência tem algo que está levando para a desunião, você tire aquilo da consciência,
Porque isso é a perdição. Porque a regra da criação é a união, é a unidade. Agora, você precisa aprender a fazer isso, não? Claro. Você precisa aprender. E isso é uma aprendizagem. Isso é uma aprendizagem que a gente vai aprendendo à medida que vai amadurecendo. Então, para que possam viver a unidade, vocês deverão desterrar da consciência humana o que os leva à desunião e à competitividade. Enquanto você está competindo com alguém, enquanto você está querendo ser aquilo que ele é, então você vai competir com ele para você chegar primeiro, para você conseguir. Enquanto existe isso, que é para o que nós somos educados aqui na Terra, não é para isso que vocês foram educados, para competir, não é? Então, não vamos falar da nossa educação, porque nós temos que resolver isso de alguma maneira. Mas, então, não tem nada a ver com a educação que recebemos. Você não tem que competir com coisa nenhuma, muito menos com o teu semelhante. Porque ele explica o seguinte: quando não há competição, os corações podem se unir em um único propósito. Mas dois corações não podem ter o mesmo propósito, porque ali tem um tipo de competição. E é a competição que precisa ser desterrada. Porque aí aparece, o propósito é único. O propósito para a criação é único. E como nós queremos fazer a nossa maneira, ou como queremos fazer da nossa forma, nós ficamos aí, sem resolver coisa alguma. Porque o propósito é a união. Eu sei que antes de você conseguir se unir com o outro harmoniosamente, sem invadir o outro, sem perturbar o outro, sem dar mostra da tua presença, né? Que fica fazendo coisas que chamam atenção. Enfim, quando você quer se unir com o outro em silêncio, isso é o propósito da criação. Claro que aí, e se o outro não está no mesmo ponto? Você seja o que deve ser. Que a uma certa altura o outro vai perceber. Ou se não vai perceber, é porque ele não está pronto, não está preparado. E você tem que ter consciência, porque você tem centenas de encarnações, não tenha pressa, sabe? Se ele não fizer isso agora, lá na 200ª encarnação, depois de 200 encarnações, talvez ele faça. O tempo não existe, o tempo somos nós que criamos, já vimos isso. Bom, então, mas quando querem ocupar lugares que não lhes corresponde, aqui já começa a atrapalhada humana. Né? Você não foi chamado para uma coisa, mas você quer estar ali. Você quer ocupar aquele lugar. Aqui já começa. E aqui, com esse passo, já não vai dar mais nada certo, até o fim. Então, mas quando querem ocupar lugares que não lhes correspondem, quando querem se sobressair entre os demais, porque a pessoa inteligente não quer se sobressair, é o contrário. A pessoa inteligente não quer aparecer porque ela quer fazer o que deve tranquila, sem que ninguém atrapalhe. Você sobressair, você vai chamar a atenção de tanta gente que não tem nada a ver com a história e que só vai te encher de setas de maldade, de setas de crítica, de observação. Isso que você chamou a atenção, foi você que chamou a atenção. Se você não tivesse chamado a atenção, não recebia tanta seta, tanta flecha. Então, mas quando querem ocupar lugares que não lhes correspondem, quando querem se sobressair entre os demais, quando tentam chamar a atenção para si mesmos, pensa que coisa, chamar atenção sobre si mesmo. A pessoa não pode imaginar o que é isso.
Ela não pode imaginar a carga que ela recebe de todo mundo quando chama atenção sobre si mesma. Porque ela podia passar adiante sem que ninguém a visse. E isto lhe daria a possibilidade de trabalhar tudo o que ela tem que trabalhar, sem precisar se resguardar de nada. Mas ela chama atenção, ela quer que todo mundo veja, ela quer que todo mundo a perceba. Aí ela entra nessa vida comum de todo mundo. Bom, então, quando querem se sobressair entre os demais, quando tentam chamar a atenção para si mesmos, quando querem fazer da própria presença algo insubstituível. Vocês não viram que as pessoas querem ser consideradas insubstituíveis? Quer dizer, elas não querem, elas querem ficar ali, não querem ser trocadas. Então elas fazem o possível para se tornarem insubstituíveis. E você que tem que ver que ninguém é insubstituível, nem você. Não existe. Cristo desencarnou e o mundo continuou. Madre Teresa de Calcutá desencarnou, o mundo continuou. Compreende? Santa Teresa de Ávila desencarnou, o mundo continuou. Padre Pio, que limpava o mundo de demônios, desencarnou e o mundo continuou. E você quer que o mundo não continue porque você não está não sei o quê? Então, isso de se achar insubstituível, isso é uma das coisas que mais nos tolhe, não? Na realidade. Quando buscam os defeitos alheios e os afirmam para que as próprias habilidades se elevem. Então você fica procurando o defeito no outro, apontando o defeito no outro, para que as suas qualidades se sobressaiam. Veja que gente doente que somos. Veja como a humanidade é doente. Percebem como é doente, hein? Bom, nós já sabemos isso, não? Sabemos isso. Que todos precisamos de cura como humanidade. Então, veja. Eu vou ler desde o princípio do parágrafo para a gente agora terminar com esse parágrafo. Para que possam viver a unidade, vocês deverão desterrar da consciência humana o que os leva à desunião, ao que é competitividade, porque quando não há competição, os corações podem se unir em um único propósito e caminhar como raça para o fim comum. Mas quando querem ocupar lugares que não lhes correspondem, quando querem se sobressair entre os demais, quando tentam chamar atenção para si mesmos, quando querem fazer da própria presença algo insubstituível, quando buscam os defeitos alheios e os afirmam para que as próprias habilidades se elevem, quando realizam todos esses movimentos já tão conhecidos pela comum conduta humana, vocês se afastam completamente do propósito da criação. Tudo isso é contra o propósito que nos criou. É o contrário do que o propósito quer. Com aparentes boas intenções de viverem a santidade, por exemplo, é uma boa intenção, não é? Aparentemente você viver a santidade. Mas santo, sabe, santo, todos devemos nos tornar santos, mas até que todos se tornem santos, existe só meia dúzia neste mundo. E então, com aparentes intenções de viverem a santidade, quando querem ser mais santos do que um outro alguém, imagine quando dois de nós querem ser santos e o outro quiser ser mais santo do que o outro. Pensa. Vocês estão alimentando o reinado daquele que reina nos abismos do orgulho humano. Tudo isso é orgulho. E abismo quer dizer lá no escuro,
Porque tem um orgulho que não está no abismo, está na beira do abismo. Tem um pouco de luz aqui, isso dá para perceber. Mas quando o orgulho está no fundo do abismo, você é super orgulhoso e acha que é santo. Entendeu? Porque o orgulho caiu lá no fundo do abismo, está no escuro, e você acha que é santo, que os outros é que não prestam. Acaba assim. Vocês devem compreender, sentir e viver que cada peça que compõe a humanidade tem um papel primordial, uma missão única. Não tem duas pessoas com a mesma tarefa. Nós é que colocamos tudo na forma, fica tudo igual, tudo comum. Mas não tem duas tarefas iguais. Porque não existem duas almas iguais, não existem dois espíritos iguais, não existem duas pessoas iguais. Então não existem duas tarefas iguais. As tarefas têm nuances. Porque nesse momento pode no planeta muitas pessoas estarem fazendo uma palestra. Como eu estou fazendo aqui uma palestra. Impossível uma ser igual à outra. Impossível. Quantas pessoas estão fazendo palestras, cada palestra é uma coisa, porque cada pessoa é uma coisa. Inútil que eu queira fazer a palestra como aquela pessoa famosa faz. Aquilo é ela que faz. A minha é diferente. Não existem duas pessoas iguais. Não existem duas obras iguais. E essa doença que nós temos de nos comparar com os outros, de querer fazer o que o outro faz do jeito que ele faz para ser mais do que ele, isso tudo é uma situação doentia que a gente tem como normal. E tem gente que vive isso com um sorriso tão grande, com uma carinha assim tão fresquinha, que acha que está tudo bem. Está fazendo estas coisas o tempo todo. E chega num ponto que quer ver que os outros estão vendo que ela está fazendo bem. Olha aí, já é de dar uma injeção nesse coitado. Já é um tratamento de choque isso. Querer que o outro veja como ele é superior, como ele é bom na tarefa. Isso é uma injeção nesse coitado. Vocês devem compreender, sentir e viver que cada peça que compõe a humanidade tem um papel primordial, uma missão única, que deve ser cumprida para que o plano de Deus se manifeste. Quer dizer, ou você faz o que é para fazer, ou o plano não vai se manifestar. Isso é o que vai ser o resultado. E o que você planeja não vai acontecer. Porque nesse mar de forças que existe nesse mundo, você quer que o seu plano se faça? Que é isso? Não seja ingênuo. Porque existe um plano só, que é o plano evolutivo. O plano evolutivo é para todos. O plano evolutivo não é para um só. Não é para um privilegiado. Não é para um obediente. O plano evolutivo é para os desobedientes também, sabe? O plano evolutivo não é só para os santos. O plano evolutivo é para todos. E o plano evolutivo é um. É levar todos a se unirem com a criação. Pronto. É isso. Você quer entrar em detalhes, você vai ficar louco, porque tem milhares de detalhes nisso. Você pense no plano, na finalidade dele, que você vai para lá mais depressa. Porque se você colocar mesmo na sua consciência, se a sua consciência assumir que você está na vida para cumprir o plano evolutivo, isso já corta uma porção de entraves da tua vida. E quando você vê que tem algo que está te impedindo de fazer isso, você já afasta, você desterra da tua vida. Isso é o termo que ele usa. Antes que julguem ou diminuam alguém e tentem se sobressair sobre ele, pensem que existem civilizações inteiras no universo que dependem da vitória de Cristo no interior das consciências. Veja, no universo tem muitas civilizações,
muito maiores do que a nossa. As civilizações do universo estão olhando para ver o que acontece nesta. Porque se nesta civilização o plano não se resolver, isso afeta todo o universo. Porque todo o universo tem consciência que o plano deve se resolver. Só que na Terra que nós nem sabemos que tem plano. Estamos muito atrasados. Mas esses mensageiros divinos estão fazendo um curso intensivo conosco. E é pena que a gente não esteja prestando muita atenção. Nós estamos levando isso como uma coisa a mais. Porque se não estivéssemos levando como uma coisa a mais do nosso programa, agora é a hora da aparição. Chegou na hora da aparição. Pronto. Não, a aparição deve estar sempre na minha consciência. Eu tenho que estar sempre com a aparição na minha consciência. Porque ela está agindo. Não, mas agora é a hora da aparição. Temos que acabar porque às 7h30 tem aparição. Sim, a aparição já está aí. Nós podemos estar na aparição já. É só estar com isso na consciência que você está lá. E quando ela acontecer, você já está lá dentro. Está acontecendo de outra forma para você. Antes que derrubem o próximo com críticas e com julgamentos, ajudem-no a dar seus passos. Quando você tem alguma coisa a criticar em alguém, quando você tem alguma coisa a apontar, não adianta você falar para outro. E nem ficar pensando. Você tem que dar um jeito de recolher todo o amor que você tem dentro, não deixe lá no fundo, recolha tudo aquilo e vá dizer para ele o que você tem que dizer. Colabore com ele. Se ele não gostar, você pede desculpa e vai orar para ele. Mas pelo menos tente esclarecê-lo, mas com amor. Não para dominá-lo, não para fazer ele se transformar, para você se sentir bem, porque isso é outra coisa. Antes que derrubem o próximo com críticas e julgamentos, ajudem-no a dar seus passos, porque o plano de Deus para o qual supostamente todos trabalham depende do triunfo do seu coração em cada uma de suas criaturas. O plano só estará cumprido quando em cada criatura criada isso estiver realizado. Entendeu? Nestes tempos definitivos, vocês devem batalhar contra tudo aquilo que trabalha pela desunião, mesmo que isso esteja dentro de vocês mesmos, pois muitos soldados já ficaram para trás porque o próprio exército os derrubou pela falta de amor e de unidade. Então, é preciso amor e unidade em tudo, porque mesmo que você esteja, digamos, a uma certa altura, fazendo parte do exército, aqui tem empregada a palavra exército, naquele sentido. Então, nesse exército, você vai encontrar esses teus semelhantes que vão usar de amor e de unidade. Amor e unidade. Caminhem como um único coração e, em vez de se deixarem envolver pelas forças que reinam no mundo, porque essas forças da desunião reinam no mundo. Este mundo tem como rei essas forças, o mundo. Por isso é que a gente tem que estar nesse mundo sem ser dele. Então, em vez de se deixar envolver pelas forças que reinam no mundo, envolvam o mundo com o poder de Deus que habita dentro de vocês. Então, este mundo precisa ser envolto com o seu amor, com amor. Mas esse é um amor que é o poder do Criador que está em você. E você tem que encontrar tudo isto. Mas encontrar tudo isto não é dividindo, é unindo. E nós temos que aprender a fazer isto.
Amem-se uns aos outros sempre. Aqui tem um detalhe, você pode amar em silêncio, sabe? É importante amar sempre. Porque às vezes você diz que ama o outro, ele vai entender outra coisa. E aí começa uma outra história. Então você ama ele em silêncio. E se ele estiver desperto, ele vai perceber. E vai retribuir. Em silêncio, tudo em silêncio. Porque enquanto existe o silêncio, existe a possibilidade de acontecer as coisas melhores. Mas você quebra o silêncio, está exposto a tudo. Amem-se uns aos outros, sempre. Ajudem-se, levantem-se, caminhem juntos. Vivam a fraternidade como porta para a unidade com Deus, com aquilo que criou. Se vocês trabalharem sobre este ponto, diz São José, muitos caminhos internos lhes serão abertos para a sua própria transformação. Porque a gente vai se transformar mesmo é quando vai se transformando por dentro. E vivendo estas coisas, que não é o que nos ensinam a viver, quando a gente nasce e entra na escola, é tudo o contrário disso. Então, se vocês trabalharem este ponto, muitos caminhos internos lhes serão abertos. Porque essas coisas, não é garantido que abra caminho aqui. Porque aqui tem muita confusão. Mas caminhos internos abre. E são os caminhos internos que importam. Não são esses aqui. São os caminhos internos que importam. Porque é pelos caminhos internos que a gente chega onde deve chegar, sabe? Não são por esses caminhos aqui do mundo, não. É pelos caminhos internos que você chega aonde tem que chegar. Se vocês trabalharem sobre este ponto, muitos caminhos internos lhes serão abertos para a sua própria transformação. Os caminhos internos se abrem e você entra por eles e eles vão te levar para uma transformação contínua. Isso que é preciso. Não vão levar para lugar nenhum, não. Os caminhos internos te põem no caminho da transformação. E você vai se transformando continuamente, interiormente. Você vai se transformando. Se vocês trabalharem sobre este ponto da unidade, muitos caminhos internos lhes serão abertos para a sua própria transformação. Isto aqui, se vocês quiserem retomar, seria muito bom refletirem sobre essa transmissão. Ela é do dia 21 de dezembro de 2015. 21 de dezembro de 2015. São José, a vidente irmã Lucia de Jesus. E aqui, no dia 23 de dezembro, Maria, porque esses mensageiros trabalham juntos. Um completa o que o outro disse, um amplia o que o outro disse, ou um fala o que o outro disse de forma diferente. Não há quem não entenda. E não existe quem não receba o impulso. Com esses 3 mensageiros divinos falando conosco, e mais o suporte da hierarquia dos centros planetários, olha, se nós não dermos alguns passos nessa encarnação, não sei quando vamos dar, sabe? E acho que a gente teria que estar um pouquinho mais entregue a esse assunto. Teria que estar cuidando um pouco mais desse assunto. Em vez de tanta exterioridade aqui fora que não serve para nada, guardar essas energias que dispersa aqui fora toda hora, guarda essas energias para estudar isso. Porque realmente aqui tem passos valiosos. E que são passos que todos podemos dar. Porque são mensageiros divinos, sabem qual é o passo que nós podemos dar. E não tem perigo
que eles proponham um passo que você não possa dar. E não tem perigo que eles proponham uma coisa que vai te deixar insatisfeito, porque o passo é muito pequeno. Cada coisa destas vai levar você ao seu passo. Então, isso é uma coisa que merece um pouco mais de dedicação, um pouco mais de atenção. Primeiro de atenção, porque quando entra em contato com isso, algo te chama mais atenção. E você entra por ali e vai desenvolvendo, porque você vai parar no ponto em que você precisa naquele momento. Agora, se não cuida disso, você fica aí orgulhosamente fazendo o que você acha que está bem, quando não está nada bem. Essa vida é uma vida toda errada. Então, você não está nada bem. Então, você fica fazendo tudo que acha que está bem e não faz o trabalho interior, que é o que ia te colocar nesta vida da melhor forma e fazendo alguma coisa que justifique a sua encarnação. E isto foi no dia 21. No dia 23, Maria mandou uma mensagem e falava algumas coisas que podem completar isto. Ela diz que nós teríamos que fazer um voto de viver a mansidão, a docilidade. A gente ser dócil, manso, tranquilo, que nós devemos fazer este voto neste momento. Você não precisa ser monge para fazer este voto. Você faz o voto de viver a docilidade, a mansidão. Para que a minha paz possa se estabelecer. Ela está dizendo que nos dá a paz dela toda hora, não? Ela fala isso várias vezes. Cada final de aparição entrega a paz. Todos eles entregam a paz. Mas ela diz que se nós não formos dóceis, mansos, tranquilos, a paz dela não pode se estabelecer. A paz que ela traz não combina com o nosso jeito de ser. Então, para que a paz chegue e encaixe e ela consiga colocar a paz dela em nós, é preciso que a gente esteja no voto de viver a mansidão, a docilidade, para que a paz dela possa se estabelecer. E depois ela diz que isso custa muito esforço, porque nós somos agitados por natureza, estamos sempre em movimento, é o contrário dessa quietude. Então ela diz, na segunda linha, que nós devemos nos esforçar para isso, mas oferecer este esforço lá para o Pai Celestial, lá para o plano evolutivo. Todo esforço que você faz não é para você ganhar uma medalha de pessoa esforçada. Todo esforço que você está, você entrega esse esforço lá ao plano evolutivo, entrega esse esforço a Deus. Para que através da mansidão de sempre, o amor na consciência da humanidade, e assim desaparecerá o ódio entre os homens. Nós estamos vendo esse espetáculo de ódio, não, neste momento, de um povo contra outro, tudo isto, não? E isso é muito simples, porque se cada um partisse com esta simples recomendação de ser dócil, de ser manso, de estar tranquilo, de oferecer o esforço que faz para se manter tranquilo, oferece o esforço a Deus.
Não diz, não, eu estou fazendo esforço e não consigo, essa briga toda. Você faz o esforço e nem nota que faz o esforço. Você faz o esforço e oferece a Deus o esforço. Que Ele faz, que Ele que vai usar o teu esforço. Porque não é o nosso esforço que consegue as coisas. A gente pode fazer muito esforço, óbvio, porque a matéria é muito inerte, então tem que fazer um esforço para sair da inércia. Você faz esse esforço, mas entrega o esforço ao plano, a Deus. Você diz assim, olha, eu estou fazendo esse esforço, mas te entrego, fica com Ele. É assim que a coisa funciona. E é assim que o ódio começa a desaparecer. Vocês sabem, meus queridos filhos, que o Senhor observa dia a dia como as ações precipitadas da humanidade e dos seus dirigentes põem em perigo a concretização do plano evolutivo. É toda esta situação que põe em perigo a concretização deste plano. Então você tem que começar isso por você. Não queira que o outro comece. Não queira que fulano comece. Não exija nada, você tem que fazer isso em você. Se não viverem esse princípio de mansidão e de docilidade, assim como é necessário, demorarão muito, filhos meus, em poder encontrar o caminho que os levará até o templo sagrado do coração de Cristo, refúgio de todos os pacificadores. Se você entra nessa linha, não, de pacificador, de pacifismo, se você entra nesta linha, você vai encontrar o seu templo disso. Você, a uma certa altura, vai encontrar o seu ambiente, que não é nesta terra. Você vai, de repente, se encontrar dentro daquilo que ela chama de templo. Templo interno, ou templo do coração de Cristo. Mas isso é uma situação de total preservação, na qual você entra e está seguro ali. Abrindo as portas de vossos corações, preparem internamente a chegada do menino rei. Menino rei é esse Cristo que vai aparecendo em nós. Ele não vai aparecendo já ressurgindo, não. Ele vai aparecer como uma coisinha muito pequena. Isso chama-se menino rei. Então você precisa muito cuidado com isso, porque quando isso começa a nascer no seu coração, começa a nascer no seu íntimo, isso simbolicamente é como um menino, é uma criancinha isso. E você precisa cuidar muito disso para que essa criança comece a desenvolver. E menino rei, que esses rituais nos levam a conhecer e a adorar, é essa sementinha que nasce. A uma certa altura, nasce isso, pequenininho, dentro do coração, sem fazer alarde, sem tocar trombeta. Olha, estou chegando, cheguei no seu coração, nada. É como aquele silêncio, como aconteceu naquela gruta, quando apareceu o menino rei para nos mostrar como é. Nu, assim como nascem todas as crianças. Então, esse menino rei, esse germezinho, essa semente da criação que está lá dentro, isso tem que começar a crescer. É você que tem que cuidar disso. E lembrem-se que a humildade é a chave para todos os pacificadores, para todos nós. A humildade é a chave.
É muito curta essa mensagem, hein? Curta. É a única mensagem que tem 1/3 de página. Porque é rápida. Está tudo aqui. Lembrem-se que a humildade é a chave dos pacificadores. Olha, eu vou repetir porque me parece que não sei se está claro para todos, ou não sei se eu me expliquei direito. Nós estamos recebendo as instruções que necessitamos. Isso de dizer que não estão estudando, não estão lendo, não estão se dedicando, porque é muito simples, e vocês queriam coisas complexas, complicadas, cósmicas. Nós estamos recebendo aquilo que necessitamos para sair desta paralisia na qual nos encontramos. Então precisa que a gente de coração aceite isto com gratidão e que aprofunde isto. Porque isto tem inclusive a energia de nos levar para o nosso interior. E se vocês quiserem um bom momento para estudar essas coisas e para lerem essas coisas, façam isso antes de dormir. Façam isso antes de dormir, porque assim entram no sono com a mente mais limpa. Então se dediquem a isso antes de adormecer. Muitos estão pensando, se eu me dedicar a isso, eu durmo na metade. Dorme, então você vai entrar bem dentro do sono. Não importa que dormiu. Se você fez aquilo direito, você entra no sono fazendo isso. E continua lá. Entendeu? Continua lá. Porque a energia está te esperando lá. Aquilo, o menino está te esperando lá. Mas precisa que a gente viva essas coisas. Que não fique iludido que está vivendo quando não está. Precisa viver. E quem não sabe como começar, porque tem pessoas que não sabem como começar. Você pega qualquer coisa destas, seja de São José, seja de Cristo, seja de Maria. Você pegue isto... Pegue qualquer coisa destas e você vai encontrar aí dentro uma coisa para aquele momento. Mas se trabalhe. Se trabalhe. Aqui não tem nenhum examinador te dando nota e pondo visto no seu caderno. Isso é com a sua consciência que tem que acontecer. E nós estamos realmente com uma oportunidade única na nossa vida, hein? Única. Porque isso está nos preparando para os dias que virão. Se nós entrarmos nessa vibração, se nós entrarmos na vibração dessas mensagens, nós estamos, sem perceber, nos preparando para o que vem aí. E na hora que as coisas chegarem, tudo isso vai emergir na nossa consciência. E nós vamos nos sentir no lugar seguro, que não é fora de nós, hein? Obrigado a todos.